Olá, pessoal. Nesta videoaula nós vamos fazer o problema de número 69 do capítulo 10 do livro Fundamentos de Física, volume 1, Mecânica, do Resnick e Halliday, oitava edição. Esse problema é um problema do capítulo de rotações e fala o seguinte: na figura, dois blocos de 6,20 kg estão ligados por uma corda de massa desprezível que passa por uma polia de 2,40 centímetros de raio. E o momento de inércia é 7,40 vezes 10 a menos 4, elevado a menos 4, né, quilograma vezes metro quadrado. A corda não escorrega na polia. Não se sabe se existe atrito entre a mesa e o bloco que escorrega. Não há atrito no eixo da polia. Quando este sistema é liberado a partir do repouso, a polia gira de 1,30 radianos em 91 milissegundos. E a aceleração dos blocos é constante. Determine, item A, o módulo da aceleração angular da polia, item B, o módulo da aceleração de cada bloco, item C, a tensão T1 da corda e item D, a tensão T2 da corda, tá certo? Então, eu vou fazer aqui a ilustração, fazer o desenho para ilustrar o problema, tá certo? Então, esse aqui é o problema de número 69, capítulo 10. Vamos colocar aqui. Problema sessenta e nove, capítulo 10. É o capítulo de rotações. Então, você tem aqui o desenho, que é o seguinte, ó. Aqui você tem uma mesa, beleza? Aí aqui você tem um bloco. Aí esse bloco está preso, né? Esse bloco está ligado por uma corda, né? Ó, preso a um outro bloco que está aqui, ó, pendurado. Certo? Aí aqui ele diz que tem uma tensão T2 e aqui tem uma tensão T1. Esse bloco aqui eu vou chamar de bloco A e esse bloco aqui eu vou chamar de bloco B. Tá certo? Como ele está levando em consideração a inércia rotacional da polia, está levando em consideração a polia, né? Então, a gente já sabe de antemão que T2 é diferente de T1. Então, uma coisa importante aqui é que T2 ou T1, né, é diferente. T1 é diferente de T2. T2, isso aqui é importante saber. É porque nas contas anteriores nós estávamos fazendo os problemas e desprezando a massa da polia. Quando isso acontece, aí T1 vai ser igual a T2. Certo, gente? E vamos colocar os dados aí, né? Ele fala que a massa do bloco A é igual à massa do bloco B, que eu vou chamar simplesmente de M. E M é igual a 6,20 kg. Bem, outra coisa é que o raio, ele fala do raio da polia. O raio da polia é igual a 24 centímetros, 2,4 centímetros. 2,40, né? Vou colocar aqui, 2,40 centímetros. Isso aqui é igual a 2,40 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Já estou colocando no SI, beleza? A inércia rotacional da polia, ele fala que é igual a 7,40
vezes 10 elevado a menos 4 quilogramas vezes metro quadrado. E ele diz que ele fala o seguinte também, ó, que depois que o sistema é liberado a partir do repouso, a polia gira de 1,30 radianos. Então, você tem um θ aí de 1,30 radianos em um tempo, gira isso aí, em um tempo t de 91 milissegundos, que é igual, né, a 91 vezes 10 a menos 3 segundos. Então, colocando esse, certo? Então, com esses dados aqui, ó, tá, aí ele fala que, bem, diz que nesse tempo gira isso aí, né? Tá certo? Eu vou chamar isso aqui de um delta teta depois. Pode ser um delta teta, né? Então a gente faz teta zero igual a zero. Beleza, gente? Tem outra coisa. Com isso aqui a gente já pode calcular a aceleração, né? Vamos calcular a aceleração angular. Então a gente usa quando a gente vai usar aquela equação para ele disse que o alfa é constante, né? Então se o alfa é constante, né? E a gente sabe que alfa é dado por alfa é a aceleração linear dividido por r, né? Então a gente pode calcular já o alfa e o a, tá certo? O alfa é constante. Como o alfa é constante, nós vamos usar uma equação angular análoga para a equação que a gente utilizou para o a constante, né? Para saber a equação horária do movimento, né? Da posição. Então, quando o a é constante, vamos pensar de dimensão x. Então, nós teríamos o quê? X igual, se a constante, né? É constante, nós teríamos x igual a x0 mais v0t, o v0 na direção x, né? Mais 1 meio de at quadrado. Mas aqui é o alfa que é constante. Se o alfa é constante, então no lugar do x é a posição angular. Então seria θ igual a θ0 mais, no lugar do v seria ômega. Ômega 0t mais 1 meio. E no lugar do a seria alfa. Alfa t ao quadrado. Tá certo? Então, quando a gente faz isso aqui, ó, o θ0 vai a zero. Como partir do repouso, o V0 ele é zero. Porque ômega, V é igual a ômega R, né? Então, V0 é zero. Vai a zero também. Então, nós temos que θ é igual a 1 meio de alfa t ao quadrado. Então, vamos substituir, né? O θ0 que nós temos que o θ0 não, o θ é 1,30 radianos, que é igual a 1 meio de alfa vezes o tempo, que é de 91 milissegundos. Então, fica 91 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo isso ao quadrado. Beleza? Tudo isso aí ao quadrado. Então, quando a gente faz isso, né? O que a gente tem aí? Vamos passar o 2 aqui para multiplicando. Então, nós temos que 2,60 é igual. Aí, essa quantidade aqui ao quadrado vai dar 82, na verdade, né? Vai ser 82,81
vezes 10 a menos 4. É isso aí. Então, com isso, fazendo essa conta, nós achamos que o alfa ele é igual a 313,97 radianos por segundo ao quadrado. Então, nós encontramos aí, ó, o alfa. Bem, a gente tem um alfa, né? A gente tem um alfa. Quando a gente pensa aqui na rotação, né, ó, o alfa aqui é da rotação da polia, né? Porque ele deu esses valores aqui, né, da polia. Rotação da polia. Agora, a aceleração tangencial da polia, como a corda não escorrega, vai ser a aceleração da corda. E, por conseguinte, como a corda é um fio inextensível, é a aceleração dos blocos A e B. Beleza? Então, se a gente achar o A, a gente sabe, usando essa equação aqui, nós vamos encontrar a aceleração do conjunto, do A e do B. Porque a corda está presa na polia e a corda não escorrega na polia. Então, a aceleração da corda na polia é igual à aceleração angular do disco, da rodana, né, da polia, né? Certo? E a aceleração, quer dizer, a aceleração da corda é a aceleração tangencial da polia, porque a corda não escorrega. E a aceleração tangencial da polia é dada por essa equação. Beleza? Que, por sua vez, vai dar também a aceleração dos blocos A e B. Então, vamos empregar essa equação aqui, ó. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, daqui a gente sabe agora o seguinte, ó, que alfa é igual a A sobre R. Implica dizer que A é igual a alfa vezes R. Então, quem é A? A vai ser igual a 313,97 vezes R, que é igual a 2,40 vezes 10 a menos 2. Tá certo? Então, fazendo todas essas contas, nós encontramos que A, que é a aceleração tangencial, né, ou aceleração do conjunto, é igual a 7,535 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos esse valor aí da aceleração. É isso aí. Então, já achamos aí, ó, o item A e o item B do problema. Agora, a gente tem que achar aí o T1 e T2, né? Como é que a gente vai fazer isso? Para isso, a gente vai utilizar a lei de Newton, as leis de Newton, tanto na rotação como na translação, tá certo? E vamos fazer o diagrama de corpo livre, do bloco A, do bloco B e da polia, certo? Então, vamos começar aí com o bloco A, certo? Vamos começar com o bloco A, gente. Começar com o bloco A. Então, vamos aqui. Diagrama de corpo livre, né? Então, o diagrama de corpo livre do bloco A. Diagrama de corpo livre do bloco A. Então, o bloco A está aqui. Quais são as forças que atuam no bloco A? Então, eu tenho, na direção Y, o peso de A e tenho a normal de A para cima. Tenho a tensão T2 aqui. E aqui, eu não sei, ele fala que, eu não sei se existe, né? Ele fala que não sabe se existe atrito, mas eu vou colocar, ué. Tá certo? Vou colocar que tem, de início. Depois acaba que a gente vai perceber que a gente não vai precisar dessa equação aí para determinar as tensões. Tá certo? Mas vamos fazer, para que vocês vejam. Então, fica o seguinte, ó. Somatória das forças na direção X é igual a
MA vezes a aceleração de A. Eu vou chamar tudo de A somente. Então, quais são as forças na direção X aqui? Então, quem está para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Então, fica T2 menos a força de atrito é igual a MA vezes A positivo, porque o bloco, como o bloco B está descendo, o bloco A está indo para a direita. Então, a equação fica assim, o A é positivo. Agora, vamos colocar somatória das forças na direção Y. Vai ser MA vezes a aceleração na direção Y, que é 0. Então, fica assim, ó, para cima é normal, para baixo peso. Então, fica normal menos PA é igual a 0. Tá certo? Esse é o diagrama de corpo livre, o diagrama de corpo livre do corpo. O diagrama de corpo livre de A, ele fornece essas duas equações aqui, ó, essa e essa. Tá bom? Então, tem aqui esta equação. E temos aqui esta equação. Certo? Agora vamos fazer o diagrama de corpo livre de B. Então temos aqui, eu vou colocar outra cor para diferenciar, para distinguir, né? As contas. Diagrama de corpo livre de B. Então vamos colocar o bloco B. O bloco B está aqui, ó, que é o bloco B. Bloco B. Então, quais as forças? As forças são T1 para cá e o peso de B para cá. Então, aqui são as forças na direção vertical, só que em B, né? Então, vamos colocar forças em B. Forças em B. Isso aqui é a massa de B vezes a aceleração, que a aceleração ela é a mesma, né? Que em A, por motivos que eu já expliquei anteriormente. Então, só tem nessa direção, né? Então, quem está para cima é positivo, quem está para baixo é negativo. Então, fica T1 menos peso de B é igual a massa de B vezes A. Só que o objeto está se movimentando para baixo. Aí, pela nossa convenção, que nós adotamos durante todo este livro, então aqui a aceleração deve ser negativa. Então, vou chamar de menos A. Menos A, né? Então, fica assim, menos A. Então, nós temos que PB menos T1 é igual a MB vezes A. Então, nós temos aqui esta equação também. Vamos deixar ela guardadinha aqui, tá certo? E agora, vamos para a apolia, né? Então, a apolia vai ser assim. Vamos desenhar aqui a apolia. Diagrama de corpo livre da apolia. Vou fazer aqui. Diagrama de corpo livre da apolia. Beleza? Então, vamos desenhar aqui a apolia. A apolia tem raio R. Certo? O raio da apolia é R. Beleza? Para onde estão as forças aqui? Ó, tem uma força aqui nessa direção que é aplicada justamente, ó, aqui é uma tensão e aqui está outra tensão nessa direção. Ó. Essa aqui é a T1 e essa aqui é a T2. Tá certo? Essas são as duas únicas forças que contribuem para rodar a polia, porque peso normal, todas estão aplicadas aí
no eixo do disco. Então, o torque já vai dar zero. Então, a gente vai colocar só as contribuições das forças que colaboram na rotação da polia. Beleza? Bem, aí o que que acontece? Vamos lá. A gente tem que estabelecer o braço da alavanca. O braço da alavanca de T1 é a distância do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força. Então, aqui seria o R1, ó. Certo? O braço da alavanca da força T1. A mesma coisa para a T2. Então, aqui seria R2, ó, que é a distância do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, né? O R2 seria aqui. Beleza? Então, nós temos aqui, eu vou colocar vetorialmente. Então, eu já coloquei os R's assim, então vamos colocar as tensões também. Essas são as duas forças que contribuem para a rotação. Como o objeto, o bloco B, está caindo, então significa dizer que a polia ela está girando assim, ó, no sentido, ela vai girar assim, ó, no sentido horário, tá certo? Então vamos colocar algumas coisas importantes aqui. A primeira delas, vou colocar aqui, ó, a primeira delas, né? Vamos falar primeiro do torque T2. Torque T2, o torque T2, ele é positivo. Por quê? Porque a força T2, ela faz o objeto girar no sentido anti-horário. Beleza? Torque T2 é positivo porque faz a força, o torque T2 é positivo porque a T2 ela faz a tendência a fazer o corpo girar no sentido anti-horário. Pela nossa convenção, né? 2. O torque T1 ele é negativo. Por quê? Porque a força T1, a tendência da força T1 é fazer o corpo girar no sentido horário. Então, o torque ele é negativo. 3. A aceleração alfa, ela é negativa. Por quê? Porque o objeto vai girar no sentido, o giro da rodana é no sentido horário, certo? Rodana sentido horário. O sentido horário. Rodana gira no sentido horário. Então, vamos escrever a segunda lei de Newton aqui para a rotação. É assim, ó, a somatória dos torques tem que ser igual a I vezes alfa. Certo? O lado esquerdo são todos os torques e o lado direito é a inércia rotacional vezes alfa. Agora, nós temos torques. O torque devido a T1, eu vou chamar de T1. Então, como o torque é R VEC F, se a gente observar aí, ó, pela regra da mão direita, o torque T1 é R1 VEC T1. Então, a direção do torque, pela regra da mão direita, né? A direção do torque é entrando no quadro. Por isso T1 é negativo. Agora, do torque 2 é R2 VEC T2. Aí a direção do torque T2 é saindo do quadro. Por isso que o torque é positivo. Beleza? Então, os dois torques, tanto T1 quanto T2, eles estão na mesma direção. Então, aqui, eu vou escrever tudo na forma de escalar, ó. Tá vendo? Porque eles têm a mesma direção. É como se fosse direção Z, né? Beleza? A direção perpendicular à lousa. E
vamos escrever aqui, ó, tá certo? Vamos escrever aqui quem é o módulo aqui do torque, né? Isso implica dizer que o torque é igual a R vezes F vezes o seno do ângulo, né, que separa RF. Tá bom? Então a gente já sabe que os dois estão na mesma direção. Vamos calcular só o módulo primeiro. Então vamos calcular o módulo do torque 1 primeiro. Quem é torque 1? O torque 1 é o braço da alavanca R1 vezes F1. Então, o braço da alavanca R1 é o próprio raio R. O módulo da força é a força T1 vezes o seno do ângulo que separa R1 e F1. Aí eu vou pegar, ó, o R1 e transladar para cá. Ó. Então fica assim, ó. O R1 está assim e o T1 está assim. Ó. E aqui é R1. E o ângulo entre eles é 90. Então aqui é seno de 90. Então o torque T1 é igual a R vezes T, só o módulo. Porque o seno de 90 vale 1. Certo, gente? Agora, vamos calcular o torque 2. O torque 2 é o módulo de R2. O módulo de R2 é o próprio raio da apolia, que é R. Vezes a força T2. Eu estou esquecendo aqui, é T1, né? Vou colocar aqui, ó, né, gente? T1 e T1. A força 2, que é T2, vezes o seno do ângulo. Peraí, estou errando aqui. T2, né? Vezes o seno do ângulo que separa R2 e T2. Aí eu vou pegar esse R2 e transladar aqui para cima. Vai ficar assim, ó. O T2 está assim. O R2 está nessa direção. Então, se a gente observar, a gente vê que o ângulo entre eles é de 90 graus. Então, fica 90 graus aqui. Então, quem é o torque T2? É R vezes T2. E o seno de 90 vale 1. Tá certo? Agora nós podemos empregar a segunda lei de Newton. Vai ficar assim, ó. Somatória dos torques é igual a I vezes alfa. Estamos analisando agora a rotação. E nesse caso, só quem gira é a polia. O A e B não giram, né? Então, fica assim, ó. O lado esquerdo é a somatória dos torques. Então, nós já sabemos que o torque T2 é positivo e o torque T1 é negativo. Então, fica torque 2 menos torque 1 é igual a I que multiplica alfa. Mas é como o sentido de giro da rodana, né, da polia, é no sentido horário, então o alfa é negativo. Então tem que ser menos alfa aqui. Então nós teremos que torque 1 menos torque 2 é igual a I vezes alfa. Tá aí. Beleza? Agora a gente pode substituir coisas aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui então. Então nós temos que desta equação, nós temos o seguinte, né? Ó. T1 é RT1. T2 é RT2, que é igual a I vezes alfa. Então, daqui nós tiramos que T1 menos T2 é igual a I alfa dividido por R. Tá aí. Beleza?
Bem, nós conhecemos, nós vamos usar essa equação aqui e vamos usar mais duas equações que estão, que eu já fiz anteriormente. Ó, vamos usar essas duas equações aqui. Com esta aqui, tá vendo? Ó, que eu tenho peso de B, então eu tenho aceleração. Eu posso calcular o T1. Então, vamos pegar esta equação aqui. Certo, gente? E vamos trazer esta equação para baixo, né? Então, vai ficar assim, ó. Vamos pegar esta equação aqui, né? Deixa ela aqui. Então, com esta equação, nós podemos fazer PB é MB vezes G menos T1 igual a MB vezes A. Implica dizer que T1 é igual a MB que multiplica G menos A. Então, com isso, nós podemos calcular T1. Quem seria T1, então? T1 vai ser igual a... O MB é 6,20, né? MB igual a MA, né? 6,20. Aqui fica 9,8 menos o A, que nós calculamos aqui em cima, né? Calculamos já o A? Sim, o A ele é 7,535. Menos 7,535. Então, quando a gente faz essa conta, o T1 vai ser igual a... T1 vai ser igual a 14,04 newtons. É isso aí. Aí agora eu posso pegar esse T1 e jogar nesta equação aqui. Beleza? Então vamos escrever esta equação aí, ó. Então a gente sabe agora que o T1 menos o T2 é igual a I alfa sobre R. Implica dizer que o T1 é 14,04 menos o T2, que eu estou querendo saber, é igual a I. O I é 7,40 vezes 10 a menos 4 quilograma vezes metro quadrado, vezes alfa. Nosso alfa é 313,97 radianos por segundo ao quadrado, sobre R, que é o nosso R. Cadê ele? Tá. 2,4, 2,40, né? Vezes 10 a menos 2 metros. Então, implica dizer que 14,04 menos T2 é igual. Aí, quando eu faço essa conta aqui, vai dar 9,68. Então,
quando eu faço essa conta aqui, né? 9,68. Então, o T2 ele é igual a 14,04 menos 9,68. Implica dizer que T2 é igual a 4,36 newtons. Então, tá aí, né, o problema resolvido. Espero que vocês tenham entendido esta resolução deste problema. Se tiverem dúvidas, entre em contato com o professor. Entre em contato com o professor através da plataforma, certo? Postem suas dúvidas lá no fórum de discussões para a gente discutir. Tá certo, gente? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.